veja o seguinte, né, continuando aqui falando da engenharia de requisitos. Existem algumas abordagens de desenvolvimento de software. O que acontece é que hoje em dia, praticamente, o projeto de software está muito voltado para a arquitetura, no mínimo orientado a objetos, ou microserviço, certo? Mas ainda existia uma discussão aí da análise estruturada vezes análise orientada a objetos, devido à engenharia de requisitos, como eu falei para vocês, ser mais tradicional e mais, né, antiga aí, dentre as práticas da engenharia de software, certo? Então você vai ver que na verdade aí não tem o que é melhor, mas você escolher aquela que se adequa melhor ao cenário, né, e que você está envolvido no seu projeto de software. Então as equipes de TI, né, normalmente o que elas fazem? Elas optam por uma abordagem e excluem todas as representações da outra, né? Veja que na análise estruturada, pode ser que a maioria de vocês nem saiba o que é isso, que hoje em dia praticamente não se ensina mais. Você tinha modelos, né, para o projeto de software, você tinha lá o DFD, um diagrama de fluxo de dados, você tinha alguns documentos específicos, né? Por exemplo, a modelagem de banco de dados, ela vem da análise estruturada, certo? Então, na verdade, o que a gente prega aqui, para que você pense, é você escolher esses modelos. Às vezes você pode até usar algum modelo mais tradicional. Hoje em dia, basicamente, o que sobrou da análise estruturada são os modelos aí de banco de dados. O resto, praticamente, aí não se usa mais, né? É uma abordagem já mais antiga. Mas, ou você tem um projeto orientado a objetos, ou você tem uma arquitetura mais atual, voltada para microserviços e serviços em geral, certo? O que você tem que pensar é o seguinte, é você escolher a melhor abordagem que atenda ao seu cenário e você usar as representações que são mais adequadas, ok? Ou fazer um mix dessas representações. Normalmente as equipes de TI é o seguinte, se ela vai fazer algo orientado a objeto, ela só usa representações orientadas a objeto, ok? Então, tem aí essa questão de não usar como se uma fosse excludente da outra. E na verdade não é. Então eu trouxe aqui um panoramazinho, né, da engenharia de requisitos, à luz agora do Presma, que é outro autor clássico aqui que a gente usa nas aulas e as bancas gostam de cobrar. Então veja, o que é, né, a primeira pergunta? Antes de iniciar qualquer trabalho técnico, né, é uma boa ideia aplicar um conjunto de tarefas de engenharia de requisitos. Você vai ver que estas levam ao entendimento de qual será o impacto do software sobre o negócio, o que o cliente quer e como os usuários finais irão interagir com o software. Veja que são algumas perguntas que você faz, né, quando você inicia o projeto do software e quando você pensa em usar a engenharia de requisitos. E quem realiza, né, as atividades? O engenheiro de software, né, algumas vezes conhecido no mundo de TI como os engenheiros de sistemas ou analistas. Ou outros interessados no projeto, como gerentes, clientes, usuários finais. Todos participam da engenharia de requisitos. Por que ela é importante, né? Projetar e construir um programa de computador elegante que resolva o problema errado não atende às necessidades de ninguém. Então, o seu software é muito elegante, mas ele não atende às necessidades do usuário. Então, ele não resolve o problema. É por isso que é importante entender que o cliente quer, né? Entender o que o cliente quer antes de começar a projetar e construir um sistema baseado em computador. Quais etapas que estão envolvidas aí na engenharia de requisitos? Ela começa com a concepção, uma tarefa que define o escopo e a natureza do problema a ser resolvido. Ela prossegue para o levantamento, uma tarefa que ajuda os interessados a definir o que é necessário. E então para a elaboração, onde os requisitos básicos são refinados e modificados. À medida que os interessados definem o problema, ocorre a negociação, né? Quais são as prioridades, o que é essencial, quando é necessário. E por fim, o problema é especificado de algum modo, e então revisado ou validado para garantir que seu entendimento, né, e o entendimento dos interessados sobre o problema coincidam, ok? Então aquela história da negociação e dos conflitos aí de requisitos, que às vezes um tem um entendimento diferente do outro. Então isso tudo tem que ser feito nas etapas da engenharia de requisitos. Qual é o artefato, né, que ela gera? O objetivo da engenharia de requisitos é fornecer a todas as partes um entendimento escrito do problema. Isso pode ser alcançado por meio de uma série de artefatos, cenários de uso, lista de funções e características, modelos de análise ou uma especificação. A gente ainda vai falar das técnicas de levantamento de requisitos e a gente vai falar dessa história de cenários, né,
Aqui, na verdade, não é casos de uso, cenários de uso, né? Mas casos de uso é uma das formas de você levantar requisitos também, ok? Vou falar mais à frente. Como garantir que o trabalho foi realizado corretamente? Né? Respondendo aqui todas as perguntas, né, que dá esse panorama aí da engenharia de requisitos. Basicamente, os artefatos da engenharia de requisitos são revisados com os interessados para garantir que aquilo que você entendeu é realmente aquilo que eles queriam dizer. Aí vem um alerta, né? Mesmo depois de todas as partes terem entrado em um acordo, as coisas vão mudar e continuarão mudando ao longo de todo o projeto. Então, por isso que se fala depois do gerenciamento de requisitos e dessas alterações. E, obviamente, a gente vai falar aqui no decorrer do nosso curso. Então vamos ver umas questõezinhas aqui para a gente poder entender todas essas questões que a gente acabou de passar para vocês. Tá aqui uma questãozinha da FCC, 2019, fala o seguinte: ao fazer uso da engenharia de requisitos em projetos, deve-se analisar o processo de elicitação e análise de requisitos, o qual pode ser dividido nas seguintes atividades: 1. Documentação de requisitos. 2. Classificação e organização de requisitos. 3. Obtenção de requisitos. 4. Priorização e negociação de requisitos. A ordem sequencial correta para a execução dessas atividades é... Veja, isso aqui a gente falou, né? Do processo de elicitação de requisitos. Então ele tem lá aquele fluxozinho, né? Que tem uma ordem dessas atividades. Qual é a ordem, né? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A gente sabe que a documentação do requisito é a última etapa, ok? A gente sabe que uma primeira etapa é de obter esses requisitos, né? Fazer eles aparecerem. Depois você classifica e organiza os requisitos e prioriza. Então, a resposta aqui, dito isso, né? Letra C. Né? Primeiro, obtenção de requisitos. Segundo, classificação e organização. Terceiro, sua priorização e negociação. E, por fim, a sua documentação. Veja que a documentação ela reflete a especificação à luz daquele diagrama que eu apresentei para vocês. Então, tá aqui, letra C, questãozinha aí bem interessante da FCC. Vamos ver aqui uma questãozinha do CESP. O CESP gosta muito da engenharia de requisitos. Então, ele fala o seguinte: a respeito de engenharia de requisitos, julgo o item a seguir. A revisão técnica é um procedimento utilizado para validar os requisitos de um projeto, com o objetivo de identificar eventuais inconsistências e verificar se os artefatos, quase não sai, né, estão de acordo com o padrão esperado. Nós adentraremos aí nas questões das revisões técnicas, mas a gente já sabe que tem um processo de validação de requisitos, certo? Então isso aqui está certo. Essa revisão técnica ela é fundamental para validar os requisitos do projeto, bem como identificar eventuais inconsistências. Aqui é que entra a verificação. Você pode ver que nós temos a palavra verificar e validar. Então a revisão técnica ela serve para isso, ok? Dentro aí da engenharia de requisitos, tá? Já fica aí um alerta aí, um spoiler que a gente vai adentrar nesse assunto aí mais à frente. Trouxe essa questãozinha aqui para você já ir linkando as ideias. E uma da Fundatec, sempre trazendo questões de bancas clássicas e bancas assim menos faladas, mas questões que às vezes uma banca que não é tão conhecida, ela traz questões interessantes que servem para a gente explicar um assunto à luz aqui da questão. Então vamos ver essa aqui da Fundatec, questão de 2022, falando o seguinte: considere o seguinte texto relacionado à engenharia de requisitos. Clientes e usuários podem solicitar durante a fase de levantamento de requisitos mais do que pode ser alcançado, como por exemplo, em termos de custo ou tempo de desenvolvimento. Além disso, requisitos conflitantes podem ser levantados. Portanto, deve ser solicitado que todos os interessados que discutam os requisitos em termos de prioridade, avaliando custos e riscos e também conflitos internos, né, faça isso, né? Dessa forma, como resultado desse processo, requisitos podem ser eliminados, combinados e ou modificados, até que se atinja certo grau de satisfação. Então o texto descreve uma etapa da engenharia de requisitos conhecida como o quê? Letra A, a gestão de requisitos. Letra B, a concepção de requisitos. Letra C, a elicitação de requisitos. Letra D, a especificação de requisitos. Ou a letra E, a negociação de requisitos. Tome cuidado aqui nessa questão, ok? Questãozinha que tem uma meio capciosa, você tem que ficar esperto. Então, só lembrando aqui, né, cliente e usuário pode solicitar durante a fase de levantamento de requisitos mais do que pode ser alcançado, como por exemplo em termos de custo ou tempo de desenvolvimento. Além disso, os requisitos conflitantes podem ser levantados, ok? Portanto, deve ser solicitado que todos os interessados que discutam o requisito em termos de prioridade
façam avaliação de custos e risco e também de conflitos internos. Dessa forma, como resultado do processo de requisitos, desse processo, né, os requisitos podem ser eliminados, combinados e modificados. Então, que atividade que faz isso aqui? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Fica esperto, né? Toma cuidado. Então, aqui a resposta é a letra E. Aí você pode falar, professor, mas a negociação de requisitos é uma das atividades da licitação de requisitos. Sim, mas veja, aqui nós estamos falando basicamente dessa negociação de requisitos. De você combinar requisitos, eliminar, fazer cara crachá aqui, verificar os que estão conflitantes. Então, como nós temos a negociação de requisitos aqui, escrito explicitamente, não dá para você marcar a letra C, que é mais genérica, né? Aqui a gente teve que entrar na especificidade. Aí lembrando que aqui também, se a gente fosse a luz lá do Somerville, seria priorização e negociação. Agora lembre, aquela referência Somerville não é a única que as bancas cobram, ok? Ela dá uma luz e você tem que realmente saber entender, né, onde ela se adequa. Então, não, mas não está escrito priorização e negociação. Mas a negociação é uma atividade, né, gente? Negociar, em algum momento você vai acabar também priorizando. Então, só porque não está escrito priorização aqui, você pode dizer que o item está errado, tá bom? Então, tá aí uma questãozinha da Fundatec do ano aí de 2022.